Uma série de comédia da Netflix, criada pelo showrunner de The Office e pelo Steve Carell, e que tem como tema satirizar uma política do Trump. Tudo pra ser boa, né? Bom, eu vou falar sobre isso agora. Quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu sou maluco por The Office, é a minha série de comédia favorita de todos os tempos, eu adoro todos os personagens, eu adoro o Steve Carell, e quando eu vi o trailer dessa série e que ela era criada pelo Steve Carell, protagonista de The Office, e pelo Greg Daniels, showrunner de The Office, a minha expectativa era muito grande para a série e eu acabei me decepcionando um pouco, mas não pela minha expectativa ser muito alta, mas sim porque a série se propõe a ser uma coisa e ela não consegue entregar muito bem isso. Então a premissa da série é claríssima, é para zoar essa política espacial do Trump, e a gente espera que a série vai ser uma grande sátira nesse sentido, uma sátira política, e ela nos primeiros episódios, principalmente no primeiro episódio, ela sugere que ela vai ser uma sátira política, então ela começa com esse lado político muito forte, com muitas piadas políticas, só que aos poucos, quando a série começa a andar, a gente vê que, bem, ela não vai ser muito sobre isso. Ou melhor, ela até tenta continuar sendo sobre isso, só que falta um pouco de coragem aqui para ir a fundo aos temas que eles desejam abordar. E como resultado, a gente tem um The Office bem piorado se tratando de militares, é basicamente isso. A sátira que era para ser uma sátira política, ela acaba virando apenas uma zoação nesse sistema militar, nessa política militar americana, com personagens bem absurdos que lembram um pouco de The Office, mas aí vai a minha primeira grande crítica à série. Eu convido vocês a pensarem nas suas séries de comédias favoritas e nos personagens dessas séries de comédia. É muito difícil você gostar muito de uma série, tanto de drama quanto de comédia, mas aqui o caso é a comédia, e não ter grandes personagens nessa série, não ter aqueles personagens que você gosta muito, aqueles personagens que são muito engraçados, que você se diverte sempre que entra em cena. Então é assim comigo com The Office, é assim comigo com Seinfeld e com todas as demais grandes séries de comédia. E esse é um dos principais problemas de Space Force. Então aqui, tirando os dois personagens centrais, que é o Steve Carell fazendo um Michael Scott no exército, e o John Malkovich, que vai ser um cientista meio excêntrico, tirando esses dois personagens, a gente não tem bons personagens aqui na série. Então, sempre que vai para uma trama de personagens secundários, você fica na expectativa de voltar mais uma vez para a trama central da série. E isso é um problema, porque essa primeira temporada, ela tenta explorar muito os personagens secundários. Só que os personagens secundários aqui, eles são estereótipos, eles são caricaturas, e eles não são engraçados também. Então a série tenta desenvolver até um lado dramático para alguns desses personagens que não funciona como drama, e esses personagens dificilmente funcionam como comédia também. Então os únicos bons momentos de comédia são os que envolvem o Steve Carell e o John Malkovich. Não todos, mas as melhores piadas da série é quando tem essa dupla em tela. Por sorte, essa dupla fica em tela a maior parte do tempo. Só que ainda assim eu não acho a série ruim como a crítica lá fora tá falando. Aqui é uma grande produção, uma preocupação estética que a gente não costuma ver tanto em séries de comédia, então o orçamento da série é muito maior do que a maioria das séries de comédia, toda a questão visual, com exceção de alguns usos da lente grande angular que distorcem um pouco algumas partes da tela, que me incomodam um pouco, eu acho um pouco exagerado o uso da grande angular aqui, mas no geral a série ela é muito preocupada com todo esse lado visual, até mesmo o design de produção, o uso de computação gráfica e o figurino, que o figurino aqui na série ele até vira tema para a série. Então a gente vê a diferença do personagem do Steve Carell, como ele se veste, e o personagem do John Malkovich como se veste, e isso mostra muito da personalidade dos dois. Me incomoda um pouco em um específico momento da série, quando eles pegam essa questão do figurino e eles começam a debater essa diferença. Eu acho que isso é completamente desnecessário
é muito gritante a diferença do figurino dos dois e é muito fácil de entender o porquê eles se vestem diferente. Então eu acho que não precisava desse debate específico. Mas ainda assim, toda essa parte estética, essa parte visual, essa parte técnica da série funciona muito bem e é uma grande produção para o gênero da Netflix. Só que o grande problema aqui é a série funcionar como sátira, porque ela é uma sátira política, então ela tem que funcionar como sátira política e também como comédia. Como comédia, como eu sempre digo aqui no canal, eu acho que é um pouco subjetivo. Para mim, boa parte da comédia da série não funcionou, apesar de eu conseguir ficar engajado durante os 10 episódios e apesar de alguns bons momentos, algumas boas piadas isoladas, principalmente, como eu disse, com o personagem do Steve Carell e com o personagem do John Malkovich. Mas como sátira política, a série é muito fraca. Ela é muito pouco ousada. Ela pretende ser uma grande crítica a essa política espacial do Trump, como eu disse, só que ela não tem coragem de abraçar esse lado político por completo. Então fica meio quebrado o humor. A gente nunca sabe quando a série quer ir para esse lado mais político ou quando ela quer ser só uma série absurda, bizarra, com personagens extremamente absurdos também. Então o máximo que você vai ver relacionado à política aqui é um pouco dessa política militar dos Estados Unidos e eles fazendo algumas piadinhas isoladas com o Trump não sair do Twitter. Não tem mais do que isso. E é uma grande pena. Como eu disse, não tem como ignorar isso porque o foco inicial da série e a série se vende como uma sátira política. Mas vamos ver se vai ter uma segunda temporada, porque eles deixam muitas pontas soltas aqui e eles pretendem fazer uma segunda temporada, isso fica mais do que claro. Vai depender muito de como o público vai reagir à série. Eu acho que é uma série que, apesar desses muitos problemas nessa primeira temporada, talvez possa melhorar numa possível segunda temporada. Mas pra mim, no geral, Space Force foi uma série com alguns bons momentos cômicos, mas no geral com um humor muito irregular e uma série que não sabe direito qual tipo de humor quer abordar, com vários e vários personagens secundários bem desinteressantes e que tem como foco uma sátira política, mas não tem coragem de ir a fundo nessa sátira política. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 5,5 para Space Force. Não é uma série ruim, e se você quer saber se você deve ou não assistir, assista o primeiro episódio, tem apenas 30 minutos. Se você gostar, pode continuar, porque a série vai ter mais ou menos aquela pegada. Então, essa crítica é apenas a minha opinião. Se você quer saber se você deve ou não assistir, assista o primeiro episódio. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e comenta aí embaixo o que você achou da série, se você concorda ou não comigo. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, podcast, Twitter, Instagram. Por hoje é isso e corta!